pessoal! Eu sou a Daniela Mercúrio e vou corrigir com você a prova de tributário, segunda fase do 30º exame de ordem. Vou dividir a correção em duas etapas. Nessa primeira etapa, vou focar na peça prático-profissional, entrando no mérito e toda a estruturação da peça. Já no segundo vídeo, vou emergir nas questões, elucidando sobre direito material. Vamos entrar aí no que o examinador queria que o examinado soubesse. Vamos começar? Vem comigo. Vou começar aqui a leitura do nosso enunciado, mas antes eu queria falar uma coisa para vocês. No dia da prova, vocês façam uma primeira leitura somente para entender o problema. Depois você pode repetir essa leitura sublinhando os pontos mais importantes, tá? Para que isso vai te ajudar, vai te facilitar a entender a situação processual ali descrita, tá bom? Aqui eu já fiz uma simplificação para nós otimizarmos o nosso tempo de correção. Então, já fiz, vou fazer essa primeira leitura, mas já está sublinhado aí os pontos mais importantes, que foi uma forma que eu achei de facilitar o desenrolar aqui da nossa correção, tá bom? Mas, no dia da sua prova, tentem focar nessa primeira e segunda e terceira leitura, quiçá, depende aí da sua necessidade, na identificação da peça. Esqueçam um pouquinho o mérito da questão, mas foquem mais para entender a situação processual, porque isso é muito importante para a sua identificação da peça. Eu considero o primeiro passo mais importante a identificação da peça, tá bom? E porque se você errar, né, a identificação da peça, você zera a sua prova, tá? Então, vamos lá. A Receita Federal do Brasil lavrou auto de infração por mero inadimplemento de tributos federais contra a Sociedade Empresária de Alimentos do Brasil Limitada, que foi notificada para pagar o débito ou impugnar o lançamento, mas se quedou inerte dentro do prazo indicado. Foi notificada. Passou o prazo, não impugnou, não pagou e ficou por isso mesmo, tá? A Fazenda Nacional averigou, contudo, que a referida sociedade empresária possuía débitos inscritos em dívida ativa, que somados ultrapassavam 30% do seu patrimônio conhecido. Por isso, decidiu promover uma medida cautelar fiscal contra a empresa, de forma a garantir a efetividade de futura execução fiscal a ser ajuizada. A medida, em autos eletrônicos, foi distribuída para a primeira vara federal da Seção Judiciária do Estado X. No processo cautelar, as diligências para tentar indisponibilizar bens da sociedade empresária suficientes ao adimplemento da dívida restaram infrutíferas. Diante da insuficiência dos bens encontrados, a Fazenda Nacional requeriu a extensão da indisponibilidade também aos bens pessoais do sócio administrador, Sr. João dos Santos, que ostentava essa condição desde a constituição da sociedade empresária. Então, no próprio processo, tá, a Fazenda pediu a extensão da indisponibilidade de bens, tá, no processo de cautelar fiscal, tá bom? O juiz competente, por sentença, decretou indisponibilidade dos bens da sociedade empresária, mas também decidiu estender a indisponibilidade aos bens do sócio administrador, conforme artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 8.397, de 92. Com certeza vocês, no dia da sua prova, vocês irão olhar essa lei, tá? Então, vamos dar continuidade. Concedendo efeitos imediatos, tutela provisória de urgência à decisão de extensão. A decisão que estendeu a indisponibilidade do bem, tá? A decretação concedendo a decretação de indisponibilidade acabou bloqueando, por meio do sistema Bacenjude, os valores presentes em conta bancária do senhor João dos Santos, inclusive o valor depositado que correspondia à sua aposentadoria pelo INSS. Por fim, condenou
a sociedade empresária e o sócio administrador nas verbas de sucumbência. O que ele fala nesse enunciado? Gente, foi uma sentença, tá bom? Que decretou a indisponibilidade dos bens da sociedade e, por tutela provisória, que foi o pedido feito pela Fazenda Pública na cautelar fiscal, ele sentenciou que o sócio administrador também teria os bens indisponibilizados, quais sejam, e foi bloqueado aqui pelo sistema Bacenjude o valor correspondente à aposentadoria pelo INSS do sócio administrador, tá? Condenou aí também o sócio administrador e a sociedade empresária ao pagamento de custas, né, de sucumbência. Tá? É tudo que esse trecho aí traz pra gente. Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura. No sexto dia, pronto. No sexto dia útil, após a intimação da sentença, o senhor João dos Santos procura você como advogado para que atue exclusivamente em favor dele e não da sociedade empresária, trazendo contra-cheque da aposentadoria e extrato bancário, constando o bloqueio. Pretende que, por meio de uma mesma peça processual, seja reformada a sentença, na parte que o afetou, diretamente como pessoa física, e seja, cessada imediatamente a indisponibilidade de seus bens pessoais. Gente, quem procurou você vai ser advogado de quem? Do senhor João dos Santos, que é o sócio administrador da empresa, né, autuada aí pelo fisco, e que teve os seus bens bloqueados, né, pelo sistema Bacenjude, tá? Qual é a situação processual? É nítido aí que estamos diante de um recurso, tá? Porque a questão fala muito claramente que é uma sentença, tá bom? Mas aí resta uma dúvida. Inclusive, foi uma grande discussão na época, né? Na época que não foi tão antiga, que é recente. Foi uma grande discussão da natureza aí desse recurso. Então, por isso a gente vamos fazer uma recapitulação breve aqui de toda a situação processual e vamos entrar aí num pouco do que seria essa cautelar fiscal. Então, vamos por partes. Perceba que você será advogado de João dos Santos, que foi chamado ao processo por ser sócio administrador e que, por extensão da responsabilidade tributária, teve seu patrimônio pessoal atingido pelo não pagamento dos tributos devidos pela empresa. Não era dele, era da empresa autuada, tá? Recapitulando os fatos, a empresa foi autuada. Vou até voltar aqui o enunciado para vocês irem dando uma olhadinha. A empresa foi junto comigo, né? Aqui. Pronto. A empresa, ela foi autuada, certo? Ela não pagou, ela foi autuada, notificada, não pagou os tributos que devia. Ponto. O fisco, para garantir a execução da empresa, promoveu uma medida cautelar fiscal, o que foi ineficaz, pois os bens encontrados eram insuficientes para adimplir a dívida. O que é que o fisco fez? Estendeu a responsabilidade ao sócio administrador e bloqueou os bens dele, imediatamente por meio de medida provisória, tá? Medida provisória de urgência. Só que a questão, ela é obtusa e acaba embaralhando as informações quando vai descrever a situação processual da sentença, gerando dúvidas a você que está ali lendo, tá? Inclusive a mim. E aí vai minha dica, para quando você se deparar com esse tipo de situação da FGV. Senta e chora. Brincadeirinha. Claro que não. Você tem que ficar mais calmo possível para tentar entender o que o examinador quer que você quer ali de você, o que ele está exigindo que você saiba. Então, você vai tentar se colocar no lugar do examinador e vai analisar as informações que ele está te passando, aplicando a tudo que você estudou. Nossa, eu já faço isso. Cuidado, às vezes você não está fazendo isso. Por exemplo, mandado de segurança. Quais são as informações chaves que o seu examinador lhe passa toda vez que ele quer um mandado de segurança? Não há incidência de honorários de sucumbência, não há dilação probatória,
Em caso de MS repressivo, ele informa lá o prazo, né? Ele sempre dá um prazo inferior aos 120 dias. Quando ele quer declaratória, não houve lançamento, mas existe o risco de ser cobrado. Quando ele quer anulatória, houve lançamento, mas há ilegalidade, risco de execução, de tributo indevido, esse tipo de coisa. Então, existem peças-chaves, sabe? No próprio enunciamento, palavrinhas-chaves, né? No próprio enunciado que permite que você entenda o que o examinador quer. Então, a dica basicamente é não tente ir além do que está escrito. Atenha-se, seja restrito àquilo que está escrito, tá? Então, vamos lá. No nosso enunciado, nós temos que, por sentença, volto a frisar, sentença, o juiz decretou a indisponibilidade dos bens da empresa, do sócio e do sócio administrador, por tutela provisória de urgência. Percebam que ele fala sentença, mas a descrição da situação nos remete à ideia de uma decisão interlocutória, porque ele fala de quê? Da tutela provisória, porque ele pede para você interceder em nome do sócio e menciona ter sido decidido em tutela provisória. Mas ainda assim, ele é muito claro quando ele fala sentença, tá? Então, dando continuidade à leitura, deixa eu ver se eu consigo focar. Pronto. Dando continuidade à leitura, a gente vê aqui que ele menciona nesse trechinho aqui, ó. Vou até marcar, pegar meu marca-texto diferente. Não, vou sublinhar. Espera aí. Por fim, condenou a sociedade empresária e o sócio administrador nas verbas de sucumbência, gente. Então, houve condenação às verbas de sucumbência. Isso te parece uma decisão interlocutória? A mim, não mais, tá? É fato que não está claro, fica obtuso o enunciado. Porém, esse trechinho aí no final me direciona realmente a uma sentença condenatória, tá? Ainda mais porque ele segue dizendo aí. No 6º dia útil, após a intimação da sentença, o senhor João dos Santos procura você como advogado para que atue exclusivamente em favor dele e não da sociedade empresária, trazendo contra-cheque da aposentadoria e extrato bancário, constando o bloqueio. Pretende que, por meio de uma mesma peça processual, seja reformado a sentença, na parte que o afetou diretamente como pessoa física e seja cessada imediatamente a indisponibilidade de seus bens pessoais. Gente, ao meu ponto de vista, como eu falei, não se atenha ao que não está escrito. Fixe no que está escrito. O enunciado do examinador, ele tende a ser mais objetivo. Então, ele vai te passar as informações não subliminares, ele vai passar as informações explícitas, tá? Então, ele fala por diversas vezes aqui, sentença. Ele não fala em decisão interlocutória, que é a devida para agravo de instrumento, tá bom? Então, tenham cuidado ao ler e não fiquem tentando... porque meu examinador poderia ter ele colocou aqui tutela provisória de urgência, então por isso é uma decisão interlocutória. Não, ele não mencionou que era uma decisão interlocutória, ele falou que era uma sentença, tá? Então, assim, o objeto, aí a gente entra na questão da natureza de uma cautelar fiscal. Qual é a natureza de uma cautelar fiscal? O objeto, na verdade, perdão. O objeto de uma cautelar fiscal é justamente a indisponibilidade do bem para garantir ali a nossa execução. E foi esse o objetivo, né, da sentença ali, descrita no enunciado. Ele garantiu a execução, né? Ele fez com que fosse garantida a execução, certo? Não estou dizendo que foi devida o que foi correto, a atitude da medida cautelar, não. Eu estou dizendo que foi cumprido com o objetivo da medida cautelar, tá bom? Então, assim, se nós formos analisar
intuitivamente a gente consegue entender que foi cumprido com o objetivo da medida cautelar fiscal, como também foi o nosso enunciado não menciona em momento nenhum que houve uma decisão interlocutória. Inclusive, ele fala reiteradamente que foi feita uma sentença. Ele menciona umas 3 vezes aqui que foi feita uma sentença, certo? Mas se você ainda não está convencido, a medida cautelar fiscal tem uma lei. E ela está aí na sua questão. Essa lei aqui, essa daqui, ó. Lei 8397 de 92. E eu vou abrir aqui a minha lei 397 no meu blad, tá? E vou ler para vocês o artigo 17. Olha o que ele diz. Da sentença que decretar a medida cautelar fiscal, caberá apelação, sem efeito suspensivo, salvo se o referido oferecer garantia na forma do artigo 10 dessa lei. Ou seja, se você tinha dúvida, agora não tem mais. Qual é o nosso recurso? Apelação. Identificamos a peça. E agora? O que fazer? Bem, eu vou passar agora para vocês um script bem funcional para a hora da sua prova. Consiste num passo a passo que vai te nortear na idealização ali da sua peça processual. Não são os tópicos, tá, gente? Não é o tópico que você vai seguir ali para montar a sua peça. É só a ideia que você tem que ir seguindo ali para conseguir montar os tópicos, tá bom? Então, prestem bastante atenção. Aqui o nosso scriptzinho. Gente, isso ajuda tanto, tanto. Primeiro, você vai fazer a identificação da peça, tá? Depois, você vai ver se há possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito, tá bom? Se tem a possibilidade e necessidade. Sempre que houver possibilidade, peça, né? Porque a gente nunca sabe o que a banca vai querer exigir da gente ali. Então, por via de dúvidas, a gente faz tudo que tiver ao nosso alcance. Então, a gente sempre analisa esse quesito. Depois você parte para a fundamentação, né? Que são os artigos lá que vai embasar. Você já fez a identificação? Qual a fundamentação da identificação? Já fez viu se há possibilidade de suspensão? Qual é a fundamentação ali que vai embasar a suspensão, tá? Se for mandado de segurança, vai ser liminar, aí você vai lá e bota lá qual é o artigo 7º, inciso 3, que vai suspender, entendeu? Então, tudo isso vai se conectando. Qual o próximo passo? Outra parte. Você vai ver quem é a outra parte. Por meio da outra parte, nós já vimos, a gente consegue chegar no endereçamento, que é o nosso próximo passo também. Tá? É o artigo 52 da Constituição Federal, tá bom? Tem lá como você... sobre o endereçamento, vai te ajudar ali. E o mérito. O mérito é o próximo passo, após o endereçamento, você chega no mérito e constrói ali as teses, vai enumerando. Ó, tese 1, você vai falar sobre isso, tese 2, vai falar sobre aquilo, tese 3, vai falar sobre... Então, você vai montando a sua peça, o esqueleto da sua peça dessa forma. Por fim, os pedidos, né? Por fim, os pedidos. Eu não vou entrar muito nesses detalhes. Se vocês quiserem mais dicas, vão lá no nosso Instagram, apro.jude, tá? E a gente sempre fornece muitas dicas legais, assim, tanto de estruturação de peça, como conteúdo para a primeira fase. Então, não percam. E agora vamos nos ater, de fato, ao nosso problema aqui da situação processual. Pois bem, eu acabei subindo e não era para subir. Só um momento, voltando aqui. Qual é a nossa peça, né? De identificação da peça. Apelação. Qual é o nosso próximo passo? É verificar se há a possibilidade de suspender aí a exigibilidade do crédito, né? Ou a possível, a iminência exigibilidade do crédito.
para que nosso contribuinte aí não, o nosso cliente não seja aí surpreendido com uma execução fiscal. Existe a possibilidade, porém, essa possibilidade desse pedido de tutela provisória não vai incorrer lá naquelas hipóteses lá do artigo 300 e 301 do CPC. Ele tem instituto próprio, que é o instituto próprio da apelação, tá? O instituto da apelação começa a partir do artigo 1009 do CPC. Então, para fundamentar o nosso pedido de tutela provisória aí, nós iríamos utilizar o artigo 1012, parágrafo 4º do CPC. Desculpem, me falhou a memória. E o que diz aí o nosso 1012 do CPC, parágrafo 4º? Que existe a possibilidade de suspender, de pedir a suspensão, né? Se for demonstrada pelo apelante a probabilidade do provimento de recurso, probabilidade de direito, ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Esses são os requisitos para que seja pedido aí a nossa suspensão de exigibilidade do crédito. Vamos pedir? Lógico que vamos. Vamos colocar aqui a fundamentação dele. Suspensão. Sim. Artigo 1012 CPC. CPC, parágrafo 4º. Pronto, então qual será a nossa fundamentação? Acabei de falar. Artigo 1009 do CPC. Certo? Ou se você preferir usar o artigo 17 da Lei 8.397 também vai estar correto, tá bom? Que é o artigo que eu mencionei mais para frente quando eu estava fundamentando o porquê de ser apelação, né? Então, essa seria também uma outra possibilidade que você poderia adotar. Próximo passo é identificar quem vai ser a outra parte, certo? Nós temos que você vai ser advogado de João, né? E quem contra quem? Contra quem, queridos? Contra quem? Contra a Receita Federal. Aqui, ó, Receita Federal do Brasil. Então, quem será a outra parte? A Receita Federal. Receita Federal do Brasil. Que é Justiça Federal. Artigo que? Artigo 109, parágrafos 1º e 2º. Certo? Então, na verdade, eu já antecipei aqui meu endereçamento. Olha, para quem eu vou endereçar? Para a Justiça Federal. Mas a minha questão, ela traz mais informações. Ela diz que a medida, tá vendo aqui, ó, a medida em autos eletrônicos foi distribuída para a primeira vara federal da seção judiciária do estado X. Então, eu vou colar aqui. Meu endereçamento vai para a primeira vara, então, primeira vara federal da seção judiciária do estado X. Esse vai ser meu endereçamento. Quando a gente chegar lá, eu vou dizer como é que vocês vão colocar isso na sua provinha. Tá? Os méritos. Quais são as teses? Vamos pular esses dois últimos aqui? Então, mas no dia da sua prova você não faz isso. Eu já vou passar para a nossa resolução para a gente não perder mais tempo. Vamos lá? Então, vamos para o nosso endereçamento. Vou fazer agora o script, tá? Dos tópicos. Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da primeira vara, qual é? Primeira vara federal da seção judiciária, vamos botar aqui. Copia e cola de novo.
Primeira Vara Federal, Seção Judiciária do Estado X. Pronto, consegui tirar aqui. Então, por que eu estou endereçando para o primeiro grau? Sendo que ele é apelação, ele vai subir. Porque na apelação, eu vou endereçar na primeira folha, né, a folha de rosto, para o primeiro grau. E na segunda, né, que nós aqui na peça, a gente não vai fazer em duas folhas, a gente vai fazer então numa sequência, a gente vai pular umas 3 linhas aí no final dessa primeira folha de rosto. E depois a gente passa para o endereçamento de segunda instância, né, que é ao Supremo, ou perdão, ao Egrégio Tribunal Regional Federal, tá bom? Dito isso, a gente vai passar para a qualificação, né? De quem? Primeiro da parte autora, quem é? João dos Santos. E qualifica. João dos Santos, pessoa física, CNPJ número tal, nananã, e qualifica João. Vem respeitosamente por meio do seu advogado, abaixo-assinado, procuração anexa, com escritório na rua tal, endereço tal. Cita também o endereço eletrônico do advogado, onde recebe procuração anexa, não esqueçam de falar isso, onde recebe intimações. Vem, já falei bem respeitosamente, interpor. É o verbo. Interpor recurso de apelação. Fundamento com fulcro no artigo 1009 do CPC, ou também pode ser, vou botar aqui, ou o artigo 17, já mencionei aqui para vocês, da lei 8.397 de 92, certo? A lei da cautelar fiscal. Em face, você vai botar da União? Não, em face da sentença, porque foi em decorrência da sentença que você chegou no recurso de apelação, ok? Em face da sentença proferida nos autos de número 3 pontinho, tá? Em que contende a União. Aí você qualifica também União, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob número tal, enfim, toda a qualificação que você já conhece. Pelos motivos do fato de direito a seguir aduzidos, requerendo. O que você vai requerer na sua folha de rosto? Primeiro, seja conhecido e recebido o presente recurso, uma vez que tempestivo e pertinente. 2. Você vai requerer aí a informação, né, da outra parte, que seja intimado, tá? A primeira comunicação, que seja intimado, vou botar aqui, intimação da outra parte para que querendo apresente resposta. Vamos botar aqui apelado, do apelado. O terceiro, que o presente recurso seja anexado aos autos e remetido para o Egrégio Tribunal Regional Federal para julgamento. Nesses termos, pede deferimento, local, data,
advogado, não abreveia na hora, tá? Vou botar até para vocês não esquecerem. Do advogado, OAB, número, 3 pontinhos. E aí faz o quê? Pulam as 3 linhas e começa o endereçamento. É o Egrejo, Tribunal Regional Federal. Antes do recurso... Gente, eu esqueci uma coisa muito importante. Você tem que dizer aqui, ó, autos, número. Você vai dizer em que número está os autos, qual é o número do processo ali, que está motivando a sua apelação, tá? E aí começa. Qual é o primeiro fato? O primeiro requisito é dos fatos, né? Dos fatos. Você vai fazer a breve descrição dos fatos. Aí você pode mencionar até o não aceite, né? A não concordância com a decisão, com a sentença do juiz ou acórdão, e menciona ali o que é que diz a sentença, né? Ele diz que condenou o sócio, administrador, senhor João dos Santos, privando, né? Ele indisponibilizou os bens, incluindo a aposentadoria, então discrimina tudo ali na sua descrição dos fatos, todas as informações que foram passadas, ok? Qual é o próximo tópico? Eu sempre falo, o cabimento da ação e a tempestividade, são esses 2 tópicos. Eu acho interessante a gente começar falando sobre o cabimento da ação, eu sempre faço nessa ordem, cabimento, tempestividade, e depois eu passo para o mérito. Então, vamos começar dessa forma, vamos seguir esse padrãozinho para a gente não se perder. Cabimento. Nesse quesito, você pode citar 2 artigos, né? A gente já mencionou. Tanto o artigo 1009, quanto o artigo 17 da Lei 8.397 de 92, tá? Vamos dar preferência aqui ao artigo 1009, que é o que fala da apelação do CPC, né? Então, você cita lá o artigo 1009, da sentença cabe apelação. No presente caso, nós temos uma sentença que condenou nananã, e descreve a situação novamente e conclui. Por isso, o contribuinte, senhor João dos Santos, faz jus... Contribuinte não, não usa contribuinte. O senhor João dos Santos faz jus ao recurso de apelação. Fez do cabimento. Feito isso, a gente passa para o próximo tópico, que é a tempestividade. A tempestividade. Gente, nós sabemos que o recurso de apelação, ele é um recurso que tem um prazo. Então, sempre que tivermos um prazo, nós temos que falar da tempestividade. No enunciado da questão, nós temos a seguinte informação. Deixa eu só centralizar aqui para vocês. Aqui, ó. No 6º dia útil, após a intimação da sentença, senhor João dos Santos procura você como advogado. Então, você já utiliza isso para fundamentar a sua tempestividade, certo? Sem, logicamente, incorrer em identificação de prova, tá? O que você vai fazer? Qual o artigo que fala lá do prazo da apelação? É o artigo 1003, parágrafo 5º. Certo? E o que diz esse artigo? Lá. Excetuados os embargos de declaração, que o prazo é de 5 dias, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Então, qual é o prazo? 15 dias. Nós temos a informação, você tem que falar do texto da lei. Você vai dizer lá, o prazo, conforme artigo 1003, parágrafos 5º, o prazo para interposição de recursos é de 15 dias. No presente caso, na situação descrita, tendo-se transcorrido recurso, se você quiser, transcorrido prazo, transcorrido 6 dias após a sentença,
Aí conclui, o seu João dos Santos faz jus ao recurso de apelação. Ou então o recurso de apelação é tempestivo. Conclui. Qual é o próximo tópico? O mérito, gente. O mérito. Nós temos aí o mérito e vamos construir as teses, tá? Tese primeira. Vamos voltar ao enunciado? Deixa eu enquadrar aqui. Vamos lá. Nós temos aqui as informações, aqui pronto, de que foi estendido, tá vendo? A indisponibilidade dos bens foi estendida aos bens pessoais do sócio administrador, certo? Então, houve aí uma despersonificação da personalidade jurídica, certo? E ocorreu essa extensão. Quem fala isso para a gente sobre essa possibilidade é o artigo 135 do CTN. Eu vou fazer a leitura aqui dele para você, tá? São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Aí nós temos aqui no inciso 3 a figura dos diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado. Só que assim, gente, você na questão, em momento nenhum é mencionado que esse sócio administrador, ele agiu com excesso de poder, né? Ele não fala que agiu com excesso de poder, nem que houve fraude, nem infração a contrato social, nem a estatuto, nem nada. E tampouco foi mencionado que houve uma investigação, né? Tanto é que foi mencionado aí que foi por meio de tutela provisória que o sócio administrador ele incorreu aí na responsabilização, né? E tendo por consequência disso os bens indisponibilizados, tá? Então aí está a nossa primeira tese, né? Com base no artigo 135, inciso 3 do CTN. Tá? E já aproveitando que você está com o seu VAD aberto no artigo 135, já marque aí a súmula 430 do STJ, tá? Que ela vai falar o seguinte, deixa eu abrir aqui meu VAD para fazer a leitura para vocês. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio gerente. Ou seja, somente o inadimplemento da sociedade não vai gerar aí o direito do fisco em disponibilizar os bens, né, do sócio gerente. Ele tem que incorrer aí na hipótese descrita do 135. Então, esse também é um fundamento. Aí você pode decidir criar um tópico só para falar disso ou colocar ele nessa primeira tese. Eu, particularmente, prefiro já colocar os dois fundamentos em uma tese só. Então, vamos lá? Vamos voltar à nossa peça. Nossa primeira tese. Eu colocaria da não responsabilização do sócio gerente, né? Não responsabilização gerente. Então, aí você utilizaria o artigo com base no artigo 135, inciso 3º do CTN, descreve lá o que diz, né? O sócio gerente que incorrer com excesso de poder, ou infringir aí a lei, o contrato social ou o estatuto, poderá ser responsabilizado. A súmula, ainda sobre o assunto, a súmula número 430 do STJ diz que somente a não adimplência ali da obrigação tributária não vai gerar o dever do sócio a obrigação
para o sócio, não vai gerar a extensão da obrigação para o sócio, administrador, certo? Pronto, fundamentou o seu 430. Aí você vai trazer agora o fato, né? O fato descrito lá no enunciado. No caso em tela, na situação descrita, senhor João dos Santos não incorreu em hipótese de infração, sendo assim, não pode ser responsabilizado pelo não pagamento, pelo não adimplemento da obrigação tributária devida. Ou, se você não quiser falar que ela é devida, da obrigação tributária pleiteada, da obrigação tributária cobrada. Pronto, essas são as nossas teses. Mas é só isso? Vamos dar uma olhadinha de novo? Gente, percebam aqui, vou até focar de novo, enquadrar o meu. Pronto. Perceba aqui que, deixa eu ver, pronto, que eles bloquearam, que o fisco bloqueou, o fisco bloqueou os bens, tá vendo? Correspondente à aposentadoria pelo INSS do sócio administrador. Além de incorrer numa ilegalidade, né? Porque ele estendeu aí a responsabilidade ao sócio administrador sem ao menos ter comprovado que ele infringiu lei, estatuto ou que agiu com excesso de poder, ele ainda ele confiscou, né, o dinheirinho do aposentado. Então, que fisco danado, né? O que a gente pode fazer? O que fundamenta? Será que pode acontecer isso? E eu respondo já de antemão que não, não pode. Não pode confiscar os bens de aposentadoria, tá? Tá lá no CPC, os bens impenhoráveis. Eu só não me lembro, vou verificar aqui o artigo. O artigo eu lembro, eu só não lembro o inciso. É o 833 do CPC. São bens impenhoráveis. Inciso 4. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e assim por diante. Tá lá. Artigo 833, inciso 4. Tá? São bens impenhoráveis. É a nossa tese. É a nossa tese 2. Tese 2. Opa. Da impenhorabilidade. Dos proventos, né? Dos proventos de aposentadoria. E aí você cita o artigo 833, inciso 4 do CPC, que faz aquele macetezinho que eu já passei para vocês. Cita a norma, depois você vai lá, faz a descrição do fato, no presente caso, na situação descrita, ou no ocorrido, enfim, da forma como você bem entender, e faz a conclusão final, né? Dizendo que assim não pode ser penhorado bem, como aconteceu na sentença, né, condenatória aí da cautelar fiscal. E pronto, fechamos as nossas teses, né? Qual é o próximo passo, gente? Na suspensão, amigos. Esse é fácil, nós já vimos aqui, ó. Qual é o artigo que fundamenta a nossa suspensão? Artigo 1012 do CPC, parágrafo 4º, tá bom? Vamos botar, que é facílimo. O que diz lá o 1012? O que diz lá o 1012? Apelação terá efeito suspensivo, parágrafo 4º. Probabilidade do provimento do recurso, fumaça do bom direito ou periculo in mora. Então, vamos fundamentar. Uma pequena mudança aqui no nosso espaço, mas vamos seguir o raciocínio aqui do nosso tópico da suspensão, tá? Qual é a fundamentação? Vamos aqui
fumaça do bom direito, conforme esse artigo aqui, ó, o 1012 do CPC, parágrafo 4º, os nossos requisitos são o fumus boniuris, tá? Que nós vamos falar em português, fumaça do bom direito, que é também, como está na letra do artigo, é fundamento relevante. Qual é? É o próprio mérito da causa, né? Que é o artigo 135 aqui, como nós já falamos. Deixa eu só enquadrar 135, inciso 3, e a súmula 430. Então, a ilegalidade. Ilegalidade nessa extensão aí dos bens, né? Do patrimônio pessoal do sócio administrador. Esse é o nosso fundamento relevante. E qual é o nosso próximo requisito? O perigo da demora. Ou, se preferirem, como é a letra da lei, é o risco do dano, né? O risco de dano, o perigo, né? O risco de dano de difícil reparação, tá? E como que a gente fundamenta isso, né? Como que a gente estrutura isso na nossa prova? Vai começar falando lá. Conforme o artigo 1012, parágrafo 4º do CPC, podemos constatar no presente caso a presença do fundamento relevante ou então a presença da fumaça do bom direito conforme infração ao artigo 135, inciso 3 do CTN, bem como a súmula 430 do STJ, assim como há também a presença do perigo da demora ou risco de dano de difícil reparação, devido aos prejuízos imensuráveis que o seu João dos Santos pode vir, o autor da demanda pode vir a sofrer, ou o apelado pode vir a sofrer, como você quiser aí. Por fim, você pode colocar aí presentes os requisitos, fumaça do bom direito e perigo da demora. O seu João dos Santos, o autor da demanda, o apelado, faz jus ao pedido de suspensão da sentença. Tá? Então, fechamos aí o nosso tópico da suspensão. Então, finalmente, vamos passar para o nosso tópico final dos pedidos. Então, vamos lá. Dos pedidos. Bem, pelo exposto, requer-se. Daí a gente pode começar aí com o nosso último pedido, que foi o da suspensão, né? Como é que a gente pode redigir aí esse pedido? Requer-se. 1. Seja admitido o presente recurso com duplo efeito, qual seja devolutivo e suspensivo. Você ainda pode reforçar aí dizendo que, uma vez presente aí os requisitos do artigo 1012, parágrafo 4º do CPC, para ficar uma coisa mais completa, tá? Nosso segundo pedido, qual seja conhecido e recebido, lógico, fica bonitinho, né? Conhecido e recebido o presente recurso de apelação, uma vez intestiva e pertinente. Pedido número 3. Esse é o pedido mais importante. Qual é? Provimento do recurso a fim de... Gente, antes de eu entrar no mérito aí dessa argumentação do que seria o motivo que iria embasar seu provimento, eu queria salientar a importância desse quesito para sua prova. Nessa prova em questão, essa que eu estou corrigindo agora, o 30º exame, o examinador pontuou 4 décimos para esse quesito. Então, já brilham os olhos aí, né? 4 décimos de sua prova que vale 5 pontos, tá? Então, vamos caprichar nesse quesito para ficar o mais completo possível. Eu disse a você que
O recurso de apelação, ele está instituído ali no nosso artigo 1009 do CPC, tá? Então, sequenciando ali, nós temos vários artigos dispondo sobre como irá se compor, se estruturar essa apelação, inclusive o rito, como que irá acontecer ali. Então, mesmo que você não tenha aquela familiaridade com esse tipo de recurso, você lendo já iria facilitar. No artigo 1011, eu selecionei ele aqui para a gente dar uma olhada. Deixa eu descer um pouco para fazer um elemento surpresa aqui. No artigo 1011, a gente encontra lá do CPC: recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente apenas nas hipóteses do artigo 932, inciso 3 a 5, tá? Então, vamos dar uma olhada ali no que diz o nosso artigo 932. Aqui. O 932 diz: incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal. Gente, vocês percebem a conexão? Nós estamos diante de uma decisão que foi contrária a uma súmula. Qual é a súmula? 430 do STJ, que nós já mencionamos lá no nosso mérito. Então, cabe a gente aqui nos pedidos ressaltar esse pedido para o relator dar o provimento monocraticamente devido a essa infração, essa disposição contrária à súmula do STJ, a súmula 430 do STJ. Concordam? Então, vamos lá. A fim de que o relator decida monocraticamente em razão da disposição contrária, né? Vou botar aqui da disposição contrária à súmula 430 do STJ. Conforme, você pode citar até o artigo 1011 do CPC também, com base no artigo 1011 do CPC. Próximo pedido: reforma da sentença condenatória dos autos, número tal. Quinto pedido, a inversão, os honorários, não se esqueçam disso. Lembra-se que na sentença o sócio administrador foi condenado aos honorários? Então, aqui a gente vai pedir novamente a inversão da condenação dos honorários, tá bom? Inversão, a condenação dos honorários de sucumbência. E o último pedido: como trata-se de uma ação, de um recurso, né, em outra instância, ele vai ter que fazer o recolhimento de custas. Então, vai que seu examinador ele quer saber se você sabe que se recolhe, se não recolhe custas. Vamos colocar aqui também, vem informar, né, um pedido informar o recolhimento das custas. E acabamos. Nesses termos, pede deferimento, local, data, advogado, não abreventa. Eu não vou botar abreviado porque vocês podem achar que é para colocar e não é, tá? Isso aqui vale 1/10 na sua prova. Advogado, OAB, número, 3 pontinhos, certo? Acabou. Essa é a sua peça de apelação, seu recurso de apelação prontinho, estruturado, muito bem feito, e aí valia 5 pontos na sua prova, certo?
Gente, muito obrigada por terem acompanhado e chegado até o final. Eu realmente espero que tenham gostado, tá? A gente faz aqui no AproJude, nós fazemos tudo com muito amor, dedicação, tá? E sigam o nosso Instagram, sigam nossa conta, nosso canal aqui no YouTube. Inscrevam-se e ativem o sininho, porque sempre estamos postando novas correções. Então, vocês que estudam para a OAB, estão se preparando para a OAB, primeira e segunda fase, a gente sempre tem novidade e dica também lá no nosso Instagram, tá bom? Grande beijo e até a próxima!